tudo bem, irmãos? Nós vamos dar continuidade às histórias, à ideologia dos hinos cristãos, dos hinos do cantor cristão. E hoje nós vamos falar um pouco, bem resumido, do hino 162 do cantor cristão. Esse hino, ele tem como título Vigiar e Orar. É um hino cantado nas igrejas batistas, nas igrejas congregacionais, até mesmo nas igrejas metodistas, porque lá na frente nós vamos ver algumas curiosidades desse hino. Esse hino, ele surgiu de uma história que o pastor Feitosa, João Alves Feitosa. O pastor João Alves, ele era então secretário executivo da Convenção Batista do Piauí e do Maranhão. Na época, em meados de 1967, como não havia uma estrutura para o presidente da convenção daquele estado ter assim um parâmetro para administrar uma só convenção, então essa convenção ela foi estendida para outro estado, no caso Maranhão, que havia uma necessidade, dos batistas na época, havia uma necessidade de ter uma convenção. Então o pastor Feitosa, ele fez isso concomitantemente, então ele ficou assumindo as duas convenções, que nós chamamos de, podemos dizer, ele ficou interino, né, na Convenção Batista, até ser nomeado um novo presidente. Mas, voltando ao nosso texto, à nossa história, o pastor Feitosa, ele era um pastor missionário, então ele viajava pelos sertões daqueles estados, e um dia anterior ele chegou de viagem, né, muito cansado, exausto, e se recolheu, e os irmãos armaram uma rede para o pastor Feitosa, e ali ele dormiu. E no outro dia de manhã, quando ele acordou, e detalhes, essa rede foi armada no alpendre de um galpão que ficava próximo à comunidade, e a comunidade tinha o costume de todas as manhãs fazer o culto matinal. E no culto matinal, o pastor, acordando, ouviu que os irmãos estavam cantando um hino que falava assim: bem de manhã, embora o céu sereno, parece um dia calmo a anunciar. E aquele hino chamou a atenção. Quando o pastor acordou, ele percebeu que aquele pequeno grupo que estava ali, que estava em círculo, cantando esse hino, e chamou a atenção dele. E embora ele tivesse cansado do dia anterior, que ele viajou muito, naquela época que os recursos de transporte, as estradas não eram esburacadas, então o pastor, logicamente cansado, e mesmo ele cansado, ele com enfado da viagem, ele foi ali e entrou ali naquela reunião com o grupo, e o grupo ficou ali louvando ao Senhor, oraram, e até que ele saiu daquele lugar. E essa história é muito interessante, porque é o seguinte: há um detalhe que eu queria dizer aos irmãos, aos ouvintes, que esse hino, o Vigiar e Orar, que é o hino 162 do cantor cristão, até hoje nós não sabemos quem foi que compôs o hino. O hino, ele diz que é um autor autônomo, ou seja, as letras do hino. Mas, como o pastor Feitosa, ele trabalhou muito para entender quem foi, mas até hoje ninguém conseguiu saber quem foi, mas ele conheceu um grande tradutor chamado Alfredo Henrique da Silva. O Alfredo, ele nasceu em 1872 e viveu em meados de 1950, mas ali ele até 1913, quando ele começou a traduzir a letra. Por que traduzir? Porque esse hino
foi um hino metodista, um hino que alguns estudiosos dizem que esse hino foi composto na França, no país francês, ou seja, na língua francesa. Então, esse hino foi traduzido para o português. Então, o autor é desconhecido e o pastor, voltando ao pastor português, que ele era português, Alfredo Henrique da Silva, ele traduziu e em 1913, como eu falei, um francês chamado da cidade de Pausmen, ele conseguiu fazer, ou seja, ele conseguiu colocar a música neste hino, uma melodia que foi feita pelo Willy Touges, foi um francês que conseguiu, ou seja, colocar música no hino. Mas o autor deste hino até hoje é desconhecido. Mas mesmo assim, os batistas brasileiros e algumas igrejas, como eu falei, tradicionais, históricas, como a igreja congregacional, a metodista, eles cantam esse hino, os presbiterianos, e é um hino que diz mais ou menos assim. Eu vou apenas dizer aos irmãos que esse hino é um hino, como eu já falei, que os irmãos estão vendo aqui na tela, mas o hino diz mais ou menos assim. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora. Eu vou cantar a quarta estrofe. E sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante, e que fiel vai tributar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora. Meus queridos, fica uma sugestão para os pastores, líderes das igrejas batistas da nossa região, também do Brasil, que de manhã, os hinos de manhã, vamos dizer, na escola bíblica, que há um costume cantar esse hino. É um hino muito bonito, ele é um hino expressivo e fala da sua serenidade em louvar ao Senhor. Geralmente, quando nós acordamos de manhã, nós estamos serenos. Então, eu creio que esse é um momento ímpar para que nós possamos louvar ao Senhor na maior tranquilidade, e que Deus nos abençoe, e estaremos retornando na próxima semana com outro hino para podermos estudar e saber mais da hinologia dos hinos do cantor cristão. Valeu, um abraço.